Eu estava normalmente aos domingos, quando eu vou pregar à noite, nós vamos almoçar e é um tempo de todo mundo dar uma cochilada, ou se não todo mundo, pelo menos a minha esposa e o meu pequeno, e é um momento que eu reviso aquilo que eu preparei durante a semana. E aí eu estava pensando e revisando, falei, por que esse monte de texto bíblico que nós vamos ler hoje? E aí a resposta é clara, porque quem tem que falar é Deus. E Ele só fala por meio deste documento que Ele deixou por sua graça para nós. Aquele que prega, no fundo, ele é apenas um alto-falante, ou deve ser. Às vezes nós vamos dar um pano de fundo, explicar às vezes um termo ou outro que não estamos familiarizados, uma expressão, mas o nosso papel é expor na esperança de que o Espírito Santo use a palavra que Ele inspirou e fale conosco. Nós vamos tratar agora sobre essa pergunta: por que devemos obedecer os mandamentos de Deus? Ela é bastante abrangente, a questão. Eu pensei em algumas possibilidades de resposta, inclusive para se interpretar a pergunta. Nós vamos entender um pouco o que essa pergunta significa. Alguns exemplos que eu coloquei aqui. Primeiro, essa pergunta é: por que devemos obedecer? Quem deve obedecer? Cristãos ou ímpios? Quando a palavra fala de ímpio, nós trazemos normalmente para aqueles que não têm. Ímpio é sem piedade, ou são aqueles que ainda não creram em Cristo, não creem no Evangelho. Essa pergunta ela é se for para aqueles que não creem, como é que alguém que não crê no Evangelho tem condição de obedecer os mandamentos? Ou ainda, se a questão, então a questão é para os cristãos. Mas por que essa pergunta para cristãos, sendo de obedecer os mandamentos, se nós somos salvos pela graça? E ser salvo pela graça significa que eu fui salvo pelo que Cristo fez e não por obedecer ou deixar de obedecer os mandamentos. Qual é a relação para o cristão? Além disso, se os cristãos devem obedecer os mandamentos, como devo obedecer? Quais as razões, então, para eu obedecer, se eu creio em Cristo? Nós vamos ver razões na palavra pelas quais nós devemos obedecer os mandamentos de Deus. Mas antes é importante saber quem pode de verdade obedecer os mandamentos de Deus. Você acha que tanto cristãos como não cristãos podem de verdade obedecer a Deus? Obedecer os mandamentos? Acha que isso é possível ou não? Pessoas que creem e não creem, elas podem obedecer? De verdade, esse de verdade tem um significado, nós vamos ver. De certa forma, todo mundo pode obedecer os mandamentos de Deus, ou alguns dos mandamentos de Deus. Vamos ver um exemplo deles, é o 7º mandamento, Êxodo, capítulo 20, versículo 15. Um mandamento muito claro e objetivo, para ver que mesmo pessoas que não creem podem obedecer. Eu quero ver com vocês que não é possível obedecer de verdade, mas algumas pessoas, mesmo não crendo em Cristo, não crendo no Evangelho, elas têm condição ou podem obedecer alguma coisa. O mandamento é claro, Êxodo 20, 15, o 7º mandamento, que diz: não
roubarás, não furtarás. Pessoas que não foram convertidas a Cristo podem obedecer esse mandamento de Deus? Sim, pode. Elas entendem e não fazem isso. E essa obediência traz benefícios. Uma pessoa que ela não rouba tem benefícios em obedecer esse mandamento? Claro que tem. Uma pessoa que não rouba, ela sabe que não corre o risco de ser presa por roubar. Nós conhecemos pessoas que não nasceram de novo, eu conheço bem de perto, e que se vangloriam por exemplo, não roubar. É uma frase meio que chavão: eu não mato, eu não roubo, eu ajudo as pessoas que precisam. Ontem mesmo nós estávamos aqui montando uma estrutura, e uma pessoa disse: eu sou alguém correto, e por isso eu não vou ser condenado por Deus. Ele acha que, obedecendo algumas coisas, ele não seria condenado por Deus. Mas o ponto e que nós devemos entender é que, apesar de os mandamentos de Deus trazerem benefícios para o homem, não matarás, por exemplo, que é não assassinarás, não adulterarás, e outros que trazem um benefício momentâneo para essa realidade, o que importa é que esses mandamentos são de Deus, estabelecidos por Deus. Então, o que importa é se a obediência é para Ele de verdade, e não para o homem. Uma pessoa, portanto, que não foi convertida a Deus, a Cristo, ela não pode verdadeiramente agradar a Deus não roubando, por exemplo. O fato dela não roubar, o fato dela de ser beneficiada por não roubar, não significa que ela está sendo agradável a Deus. Aliás, a palavra de Deus diz que a obediência aos seus mandamentos à parte do Evangelho não vale absolutamente nada. E Deus usa uma expressão, Isaías 64, versículo 6, muito dura para essa tentativa de obediência à parte do Evangelho. Isaías 64, 6. E aqui o texto é claro para mostrar que uma pessoa que não crê no Evangelho, o que ela faz, mesmo em obediência aos mandamentos, para Deus vale menos que nada. Isaías 64, 6 diz assim: mas todos nós somos como o imundo, todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. O que o profeta Isaías está dizendo com isso? Ele está dizendo que todas as nossas justiças do homem sem Deus, e aí são as tentativas de acertar, de obedecer ao que é correto, de pessoas que tentam ser justas a partir de suas ações. Quando a gente está falando de justiça, é no sentido de fazer o que é certo. Essas pessoas, por mais que elas consigam fazer algumas coisas, por exemplo, não matar, essa tentativa e essa obediência para Deus é trapo de imundícia. Trapo de imundícia, nós temos sempre que revisar, né? Naquele momento, 700 anos antes de Cristo, quando o profeta escreve, não havia absorvente para as mulheres. As mulheres usavam, então, panos no seu período menstrual. Depois de usar o período e aquele pano, naquela situação, do sangue, e era jogado e descartado, Deus está dizendo que o que o homem faz a partir dele, para ele, é aquilo.
Então, quando uma pessoa diz, mas eu não mato, eu não roubo, eu ajudo os pobres, sem Cristo, é isso que vale. Apesar de ela ter alguns benefícios por não matar e não roubar. E o profeta Isaías está dizendo, olha o que ele está falando, ele está enfatizando que todas as nossas tentativas de obedecer são isso. Todas elas. Isso significa que quando uma pessoa que não crê em Cristo faça alguma coisa que a palavra de Deus diz, tudo que ela faz quando ela acerta, ainda que traga benefícios temporários, para Deus, que é para quem interessa, que é quem estabeleceu a lei, não vale nada. A obediência de alguém que crê em Cristo não vale absolutamente nada para Deus. É isso que Paulo diz em Romanos capítulo 3, os versos 10 a 12. Nós estamos vendo que pessoas que não creem no Evangelho não podem verdadeiramente obedecer os mandamentos para aquele que interessa, aquele que estabeleceu os mandamentos, o Senhor, o nosso Deus. Romanos capítulo 3, versos 10 a 12, Paulo está falando a mesma coisa que o profeta Isaías disse. E ele está falando, ele está trazendo o retrato de todo ser humano sem Cristo. Ele diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Nenhum ser humano faz o que é correto. Mas o cara, ele não rouba, isso é correto. Diante do homem, nas circunstâncias, sim, mas não diante de Deus. O ponto aqui é diante de Deus. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Mas o não roubar não é fazer. Ajudar uma pessoa não é? Sim, mas não em essência, que é o que conta diante de Deus. Nós precisamos entender o texto. Deus está descrevendo aqui, por meio de Paulo, inspirado por ele, Deus, na pessoa do Espírito, o ser humano sem Cristo. Todo mundo que nasce nessa realidade sem Cristo. Ele não está dizendo que pessoas que não têm Cristo não possam fazer coisas boas dentro dessa realidade, a partir dessa perspectiva humana. Mas ele está dizendo que não pode fazer de maneira a agradar a Deus. Um prato de comida para quem tem fome é uma coisa boa. Mas aquele que não crê em Cristo, ele não é justo e não faz o bem. Entenda, uma pessoa que não crê em Cristo, ela faz algo esperando sempre algo em troca. É por isso que antes de falar em obedecer os mandamentos de Deus, nós precisamos falar do Evangelho. Porque senão a gente vai confundir. Eu ouvi falar que roubar, eu roubar, vou parar. Eu ouvi falar que mentir é pecado, eu vou parar de mentir. Vou parar isso. E no final das contas, eu acho que Deus vai considerar o que eu faço ou deixo de fazer. Não. Nenhum de nós tem condição, por termos nascido em pecado e agora tentar obedecer. Não dá mais. Para essas pessoas, que são todas na história da humanidade, Deus mandou Cristo. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo e não para condená-lo. Então ele salva todos? Não. O mesmo texto diz que quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê vai ser condenado? Não, já está. Por quê? Por causa desse retrato. Já está condenado. Nós já nascemos condenados, já nascemos debaixo da ira de Deus. E não há nada que nós possamos fazer para mudar isso. Agora, se eu e vocês entendermos que Deus deu o seu Filho para lá na cruz morrer por mim, aí não é por todos, é por mim. Eu preciso crer nisso. E entender que lá naquela cruz, Cristo me levou no seu corpo, me crucificou no seu corpo, fez o velho homem, meu velho homem morrer.
me perdoou dos meus inúmeros pecados, de eu ter nascido em pecado. Se eu crer nisso, por consequência, tendo crido, me arrepender deles, dos meus inúmeros pecados, crer que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, eu então sou salvo dessa realidade. O que eu fiz para merecer isso? Nada. Isso é feito pela graça de Deus, por amor e misericórdia. Eu e vocês precisamos crer no que Cristo fez. Qualquer ensino, qualquer obediência à palavra e aos mandamentos de Deus tem que ter como base isso, senão vira religião. O meu desejo, tendo anunciado o Evangelho, é que o Espírito pegue esse anúncio, ainda que de maneira tão imperfeita, e revele Cristo para você, se você ainda não crê. Para obedecer de verdade, só aqueles que nasceram de novo, aqueles que creem. Mas você disse que a salvação é pela graça, que eu não faço, que eu não tenho condição de obedecer. Mesmo que eu parasse de fazer algumas coisas, isso não contaria diante de Deus, seria trapo de imundícia. Então por que agora eu tenho que obedecer? Eu tenho mesmo que obedecer? Por que nós devemos obedecer os mandamentos de Deus? E nós vamos ver o que a palavra dele, o nosso Deus, diz, e nós cremos. Eu tentei fazer uma pequena divisão, e não dá para dizer do mais importante para o menos, ainda que eu vou tentar fazer isso. Como são 4 pontos, eu quero começar daquilo que eu vou dizer que é menos importante, mas entenda, todos são igualmente importantes, porque se trata de palavra de Deus, dos mandamentos do Senhor para aqueles que creem. Por que obedecer? Porque nós vamos sofrer se nós não obedecermos. Porque obedecer a Deus, por consequência, é o melhor para nós. Nós devemos obedecer por temor ao Senhor e devemos obedecer por amor ao Senhor. Primeiro ponto, nós devemos obedecer porque se nós não fizermos, nós vamos sofrer. Gálatas, capítulo 6, versos 7 a 8. Este é um princípio que se aplica a todo ser humano, mas Paulo está falando especificamente para aqueles que creem. E há confusão, às vezes, entre cristãos, que acham que por terem sido salvos pela graça, justificados pela fé, se pecarem não vão sofrer as consequências. Nós vamos sofrer as consequências. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá vida eterna. O que Paulo está querendo dizer com isso? Primeiro que este princípio é o princípio chamado da semeadura. Plantou, colheu. Plantou uma semente ruim, vai colher um fruto ruim. Isso se aplica a todos os seres humanos. Isso se aplica também a nós que cremos, se nós cremos no Senhor. Paulo está escrevendo aqui para os cristãos. Ele está falando de um contexto onde aqueles cristãos estavam abandonando a graça e sendo levados por ensinos legalistas. Paulo está dizendo que se eles continuassem, se eles fizessem, eles iam sofrer as consequências daquilo. Portanto, se nós pecarmos, mesmo sendo crentes no Senhor, nós vamos colher. O amor, a graça e a misericórdia de Deus sobre nós não nos isentam das consequências dos nossos erros. Há uma ideia errada à luz da Escritura de que se eu estou na graça, de que se eu estou debaixo do amor, da misericórdia de Deus, eu não vou sofrer mais.
Não é verdade? A palavra é clara em dizer, e nós temos vários exemplos de homens de Deus na Escritura que sofreram, mesmo sendo homens de Deus, por terem desobedecido. Ele está falando aqui do semear na carne. O que é esse semear na carne? É quando nós nos deixamos levar pela propensão para o pecado que nós temos. A palavra carne tem mais de um significado na Bíblia, mas nesse aqui, carne é a propensão que todos nós temos por termos nascido em pecado, de pecar. E nós somos propensos, e se nós não semearmos no Espírito, ou andarmos em Espírito, em comunhão com o Espírito, nós vamos ceder à carne. Cedendo à carne, nós vamos pecar. E aí, nós vamos colher na carne. É quando nós cedemos às tentações que todos nós temos. Tentações que brotam do nosso interior. Quando nós não andamos na dependência do Senhor, nós vamos plantar e colher na carne e vamos sofrer com isso. Quando ele fala aqui de o colher a vida eterna, ele não está falando de, não, se eu fizer alguma coisa eu vou receber a vida eterna. Não, a vida eterna é fruto da graça de Deus. Mas o que ele está dizendo é, quanto mais eu andar em Espírito, o Espírito vai manifestar essa vida que já existe em mim, vida eterna. Agora, importante, irmãos, é que apesar de ser certa a colheita, nós não sabemos quando, como ou em que intensidade ela vem. Por isso que não, de Deus não se zomba. Não, eu vou fazer isso aqui porque eu sei que nós não sabemos. Nós não devemos desobedecer ao Senhor, ou devemos obedecer ao Senhor, porque se nós não o fizermos, nós vamos sofrer. Esse ponto leva ao segundo, porque obedecer a Deus, devemos obedecer aos mandamentos de Deus, porque obedecer a Deus é o melhor para nós. Se nós desobedecemos, vamos sofrer. Se obedecermos, será o melhor para nós. Nós sabemos como é a vontade de Deus para nós, ou como é a vontade de Deus para tudo. Romanos capítulo 12, os versos 1 e 2, eu quero focar no verso 2. Mas aqui a gente já tem uma verdade de como nós podemos experimentar essa vontade de Deus. Ela está condicionada, eu experimentar, ela está condicionada a obedecer a Deus. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, diz assim, Paulo mais uma vez falando para os irmãos em Cristo, para nós, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está falando de uma vida santa aqui, de uma vida que santidade implica em obediência ao Senhor, onde você pondera sobre a palavra, onde você deseja e almeja obedecer ao Senhor. Aí ele vai, mas como é que eu vivo isso? Ele vai dizer então no verso 2, para fazer isso, você tem que passar por isso. Não vos conformeis com este século, com este mundo. O mundo aqui são os valores do mundo. Os valores do mundo são valores contrários à palavra de Deus. Não deixe a sua mente tomar forma desse mundo, o seu coração, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí, então, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma condição. Andar no Senhor para que a gente possa experimentar. Mas o fato é que essa vontade, a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita sempre. É a vontade de Deus. Ela é sempre boa, agradável e perfeita. Mas o que isso tem a ver com os mandamentos? Nós estamos falando sobre mandamentos, de obedecer os mandamentos de Deus. Tem a ver
é que quando Deus diz, faça isso ou não faça aquilo, Ele está manifestando a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita para nós. Quando diz Deus para nós não fazermos, é o melhor para nós. Quando Ele diz faça, é o melhor para nós. Deus não precisa de uma lei para mostrar que Ele é Deus. A sua lei reflete o seu caráter. E ela é para aqueles que têm agora Cristo. Como eu tenho Cristo, como Cristo deve andar? De acordo com a palavra. Como o Danilo trouxe, aqueles que amam a lei, mas não é amar a lei, os mandamentos. Lei, especialmente em Salmo, ela é muito mais abrangente do que a lei. É toda a palavra. Passa por uma obediência, então eu quero fazer isso, porque eu amo a palavra. Tudo que Deus aprova em seus mandamentos faz parte da sua boa, agradável e perfeita vontade. Tudo aquilo que Deus condena faz parte da sua boa, agradável e perfeita vontade. A lei de Deus, os mandamentos de Deus, irmãos, tem um benefício para nós. É o melhor para nós. Portanto, quando Deus diz, não roube, é o melhor para nós. Quando Ele diz, diga a verdade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade uns com os outros, mas às vezes é difícil, mas é o melhor. Nunca a mentira ou a omissão da verdade vai ser o melhor. Nunca. Por mais que às vezes eu vou ter que sofrer por dizer a verdade, é o melhor. E aí é do ponto de vista de quem interessa, o Senhor. Mas se eu disser a verdade, eu posso sofrer as consequências por isso ou por aquilo. Mas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quando Deus diz, não se prostitua, em todas as formas, fisicamente, visivelmente, audivelmente é possível. É o melhor para nós. Quando ela diz, não se embriague, é o melhor para nós. Quando ela diz, não deva, sabia que a Bíblia diz, não deva? Não devais coisa alguma a ninguém, a não ser o amor. É o melhor para nós. Aliás, a coisa mais gostosa que tem é acordar sabendo que tem conta para pagar, né? A gente sabe que não. Por isso que o Senhor estabelece, não deva nada a ninguém. Ah, mas é literal. É literal, sim. Se nós errarmos, o que vai acontecer? Nós vamos sofrer as consequências. Por isso que a palavra diz, ore, fale com Deus, medite em sua palavra. Então tudo que ela tem, faça ou não faça, é o melhor para nós. A terceira razão é por temor ao Senhor. E me parece que essa é uma das posturas que mais falta a muitos daqueles que professam a Cristo hoje. Há uma ideia errada e um conceito errado de graça, amor e misericórdia, que parece que assim, nós estamos no mesmo nível, Deus e nós. Parece que Deus diminuiu o seu padrão de santidade, de exigência, de justiça. Não. Às vezes nós citamos a palavra, o nome de Jesus, a pessoa do Espírito, o nome de Deus em vão. Sem temor. E essa semana, com o grupo que nós temos aqui, eu fui pedir perdão sobre isso. A maneira como às vezes nós falamos, falta temor. Como nós nos expressamos, falta temor. Graças ao Senhor que o Espírito fala conosco, nos leva a nos arrepender. Irmãos, é verdade que o Deus do universo
Para aqueles que creem, é agora o nosso Abba. O que você sabe que significa a palavra, expressão Abba? Papai. O Deus do universo agora é o meu papai. É verdade que eu tenho acesso ao Deus do universo a todo momento, em qualquer lugar onde eu estiver, eu tenho acesso a Ele. O trono dele para nós é de graça. Eu posso falar com Ele em qualquer situação, em qualquer momento, pelos méritos de Cristo. É verdade que nós somos chamados, nós temos enfatizado isso, nós somos chamados a um relacionamento pessoal. Não são regras, mas é um relacionamento pessoal com Deus. É verdade que se nós somos cristãos, nada vai nos separar do amor dele por nós. É verdade que o perfeito amor lança fora todo medo, tudo isso é verdade. Porém, em nenhum momento na Escritura, no Antigo ou no Novo Testamento, o temor deve ser descartado. Temor significa reverência diante de Deus. A seriedade, o respeito e a humilhação são quesitos, são necessários para aqueles que creem em Cristo. Por isso, misericórdia, quando nós tratamos da palavra de maneira não adequada, com falta de temor diante do Senhor, nós precisamos nos aproximar do Abba, como nosso papai, mas no Deus que é 3 vezes santo, com temor e reverência. Nosso Deus é um Deus de graça, de amor e misericórdia. Mas alguns parece que têm esquecido de que Deus é também outras coisas. Hebreus, capítulo 12, os versículos 28 a 29. Deus é também, além de ser amor, Ele é essa descrição que só de ler deve nos causar temor. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Olha, que a graça não nega essas realidades, de modo agradável a Deus. E como é de modo agradável a Deus? Com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Isso aqui é para cristãos. É claro que Ele é fogo consumidor para qualquer realidade. Mas Ele está falando para cristãos. Cristãos que foram salvos pela graça. Temor, santo temor e reverência. Irmãos, isso é natural, é diante de Deus, do Deus do universo. Agora, a verdade descrita aqui só pode ser entendida por aqueles que creem em Cristo. O nosso Deus é fogo consumidor. Qual é um dos papéis, um dos símbolos da questão do fogo, irmão? Purificador, santo. O nosso Deus é fogo consumidor. Irmãos, vocês sabem por que eu e vocês estamos vivos hoje? Não é por causa do que nós fazemos, não. Lamentações, capítulo 3, versos 22 a 23. Isso é para nós que cremos. É para todo ser humano. Não, isso aí é para não, é para nós. Lamentações, capítulo 3, versos 22 a 23. Esse fogo consumidor, que é Deus, não nos consome por uma razão. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O profeta está se incluindo aqui. Porque as suas misericórdias não têm fim sobre aqueles que creem. Renovam-se cada manhã, grande é a fidelidade do Senhor. É por isso, é por causa da misericórdia dele. Não é pela nossa capacidade. Não é porque eu faço o que aconteço. Se não for a misericórdia do Senhor, a cada dia, a cada manhã, isso significa que nós dependemos dela todo dia. Nós seríamos consumidos.
Alguns textos são muitos, mas alguns deles que falam deste temor. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. E aqui, claro, os textos eu pincelei alguns que falam para nós e como esse temor está aliado à obediência à palavra do Senhor, aos mandamentos dele. 2 Coríntios 7, 1 diz: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne, lembra do semear na carne? E do Espírito, aperfeiçoando nossa santidade no temor de Deus. A obediência é por temor a Deus. Obedecer a palavra, os mandamentos, é por temor a Ele. Reverência, porque Ele é santo. Eu não posso agradá-lo sem uma vida de santidade. É claro que Ele, a partir do momento que nós cremos em Cristo, Ele nos vê a partir de Cristo. Mas esse fato de crermos em Cristo, a vida de Cristo deve se manifestar em termos práticos na nossa vida, na santidade prática. 1 Pedro 1,17 diz: E se invocais por Pai, quem chama Deus de Pai? Aqueles que creem em Cristo, nasceram de novo. Aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, dos mandamentos de obedecer, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que é a vossa peregrinação? Enquanto a gente está vivendo aqui. Um dia nós vamos embora. Mas enquanto nós vivemos é uma vida de temor e obediência aos mandamentos. Não podemos desvencilhar a graça de Deus, a obediência. Paulo diz que a graça de Deus para com ele não foi vã, antes ele trabalhou mais do que todos. A graça de Deus nos capacita a obedecer, aliado ao temor, à reverência. Senhor, irmãos, nós não podemos perder isso, e a igreja tem perdido. E o último texto do temor, e aí para o contexto da igreja, Paulo falando a Timóteo, um pastor, para aqueles que repreendem, Paulo falando a Timóteo, 1 Timóteo 5,20, diz assim: aos que pecarem, é um contexto de igreja aqui, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Os outros no contexto de igreja.